que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e depôs trás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem de escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira em que toda noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão à direita e à esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu o Senhor em Moisés e seu servo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre o Moisés, né? Moisés é bem conhecido pela maioria do meio cristão, né? Aleluia! E antes de Moisés nascer, Deus já estava cuidando dele, já tinha um milagre, né? Porque o povo estava escravizado, o povo hebreu estava escravizado pelos egípcios, né? E antes de Moisés nascer, o que aconteceu? O povo estava se multiplicando muito. O povo hebreu estava se multiplicando muito, e o faraó se encontrava preocupado. O povo estava multiplicando muito, eles são muitos. Daqui a pouco eles estão ficando fortes, eles poderão guerrear contra nós e poderão nos vencer. Aí o que o faraó fez? Teve a ideia de fazer o quê? Vamos matar todinhos as crianças, as que nascerem, os meninos, mas não os meninos egípcios, mas os hebreus, né? Porque eles eram um povo escravizado.